Olá, povo de Capuí. Eu sou Carol Rebouças, servidora pública do município de Capuí, e nós estamos hoje recebendo Martir Silva, que está à frente da Coordenadoria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, órgão ligado à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará. Martir, é uma honra estar recebendo você no município para tratar de um tema tão caro para a gente, que é o combate ao racismo. Eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta, né, que a gente programou para esse momento de discussão. Nós sabemos a dificuldade histórica de adesão no mercado de trabalho ao povo negro, né? É um povo que, em sua história social, na história social e econômica do Brasil, foi um povo que sempre foi muito marginalizado. E a gente sabe o quão difícil é ver mulheres negras em cargos de poder no Brasil hoje. Então, eu gostaria que você falasse, a gente gostaria de escutar, né, você falando sobre a sua trajetória como mulher preta, que a levou a exercer uma função tão importante à frente da Coordenadoria do Estado do Ceará. Carol, primeiro eu quero dizer que a honra e a alegria é minha, nossa, da CEPI, de estar aqui tratando dessa questão que encontra aqui no município uma receptividade muito grande, calorosa e muito esperançosa. A trajetória das mulheres negras, ela realmente tem algo em comum, que é a pouca presença em espaços de conhecimento, de poder, de decisão, né? Hoje nós temos uma minoria de mulheres no parlamento, e mulheres negras mais ainda, no parlamento, no poder executivo, no judiciário, como líderes de universidades. A gente vai ter mais como estudantes e ascendendo um pouco como docentes, mas ainda do ensino médio e fundamental. Nas universidades, as mulheres negras, como docentes, ainda é minoria. E a minha trajetória começou pela possibilidade de acesso, e um acesso como exceção na época, porque eu entrei na Universidade Federal do Ceará no curso de Direito nos anos 80, então era uma época em que ser negra, num curso como esse, era uma condição excepcional. E aí eu acho que essa possibilidade de entrar na universidade, no curso de Direito, começa a me proporcionar uma mudança de roteiro de vida, que para as mulheres negras, para a juventude negra, sempre há um roteiro traçado como uma sina, mas na verdade como uma determinação do racismo, da exclusão racial, social. E eu me coloco com essa possibilidade excepcional, mas de uma forma muito crítica, porque isso denota que o racismo ele impede que as pessoas negras, sobretudo que as mulheres negras, estejam presentes em espaços que são relevantes para a sociedade. Agora, também não encaro como vitórias pessoais, porque no processo, assim como, né, no processo de ser mulher, o processo de ser negra, ele só engata mudanças a partir de um contexto coletivo. E isso me fez... e eu acho que o que me faz estar aqui hoje é o processo coletivo que eu iniciei a partir do movimento estudantil, do movimento feminista, da minha condição de advogada popular, questionando relações de poder, exclusões econômicas, machismo, racismo, empobrecimento, os direitos humanos como um todo, né, na perspectiva dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, essa minha condição de ser coletiva me proporcionou também estar engajada em lutas, né? E essas lutas que adquiriram conquistas, porque se eu fui jovem no momento
de ascensão da democracia, ainda no final da ditadura militar, participei da luta pelas diretas, estive presente no processo de discussão da Constituinte, vi ascender uma possibilidade de direitos sociais, então eu fui construída nesse processo. E se existe esse espaço no governo do estado do Ceará, ocupada por mulheres negras, eu não sou a única, a professora Zélia Madeira também é integrante do governo Camilo, é porque também há uma condição de governança democrática, sensível à presença das mulheres, sensível à presença, à promoção da igualdade racial desse governo. Não é em todo o governo que a gente pode dizer que vai ter presença de mulheres negras, porque há uma relação indispensável entre as conquistas pessoais de mulheres e da população negra, com lutas coletivas, com conquistas coletivas, e há ainda uma relação direta, imprescindível, entre esses direitos e a democracia. É um momento muito gratificante estar aqui, né? Porque a gente se reconhece, né? A gente, quando eu falo, enquanto mulher negra que sou, né? Que eu me vejo na sua fala, né? Em vários momentos, né? Que bom poder compartilhar isso com você. E isso me remete a uma coisa que o professor Silvio Luiz de Almeida fala no livro que ele escreveu para a coleção Feminismos Plurais, de Djamila Ribeiro. Quando ele vai falar de racismo estrutural, ele diz que é necessário que, para que a gente desconstrua o racismo estrutural que está intrínseco à nossa sociedade, né? Que a gente tenha representatividade, né, que representação Sim. importa, mas é preciso, necessário e fundamental que essa representação ela saiba o seu dever, né, enquanto sujeito, para democratizar, né, as estruturas racialmente falando e diversificar as estruturas não só de Estado, mas as estruturas sociais. Então, que papel importante que você exerce no governo do estado do Ceará, né, à frente da coordenadoria. E a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a atuação da CEPIR no estado. Como a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial, ela atua no governo do estado? Qual o papel dessa coordenadoria no governo do estado? A coordenadoria ela é hoje integrada à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. E ela tem uma missão institucional estabelecida, que é exatamente de promover as políticas de igualdade racial, para que não se tenha um conceito muito abstrato de que políticas são essas. São políticas transversais que exigem diálogo com as demais políticas, que exige um processo de provocação para a reflexão, para a formação e também para a inclusão dessa temática nas diversas políticas públicas. Saúde, educação, cultura, e a gente percebe avanços nesse sentido. Eu quero destacar aqui, a política de educação ela tem caminhado muito com o que nós chamamos de ERE, Educação para as Relações Étnico-Raciais, tem caminhado muito e se estruturado, porque tem a Comissão da Educação Indígena, Comissão da Educação Quilombola, tem estruturas dentro da Secretaria de Educação que refletem a diversidade e a inclusão, e tudo isso é fruto dessa perspectiva, né, da promoção da igualdade racial, mesmo que não tenha sido necessariamente criada por nós ou provocada por nós, mas é uma política que dialoga nesse sentido. Uma outra percepção de resultado muito importante é o da política de cultura. As políticas culturais do Ceará têm passado por avanços transformadores, desde que contempla, e aí o secretário Fabiano Piuba tem estado à frente, e a sua equipe, de decisões importantes
de compreender a importância da diversidade racial no Ceará e incluir isso na perspectiva das políticas culturais, do fomento, da organização, da acessibilidade aos recursos públicos, né? Então, hoje nós temos nas políticas culturais do Ceará uma política de cotas fundamentais para transformar o ambiente da produção, da difusão, né? Da inclusão de artistas negros, e tem uma provocação muito grande, não apenas da CEPI, mas tem uma provocação muito grande de artistas negros e periféricos, no sentido de que sejam inseridos, sejam reconhecidos e valorizados nessa perspectiva. Eu estou citando essas duas para dar um bom exemplo, né? Mas a gente tem que pensar nisso na dimensão da política de esportes, da política, enfim, de todas as políticas que são executadas, que são de responsabilidade do poder público. E, então, uma coordenadoria como a da igualdade racial, ela tem que agir no sentido de entregar para o governo e os gestores das demais políticas públicas condições de reconhecer essa situação e de atuar sobre ela. É um tema bem pertinente, né, que atravessa várias secretarias, como você colocou. Isso. Mas que precisa dessa centralidade, né? Precisa ter ações concretas, programadas e planejadas. Isso. Por isso que precisa de uma instância de gestão para essa política, né? Precisa. Por isso que na criação do selo, uma das medidas pensadas como critérios é que cada município institua no seu organograma governamental um ambiente institucional para tratar da política de igualdade racial, porque ela é transversal, então ela tem que ser pensada em todas as políticas, mas essa transversalidade ela não pode ser solta, ela precisa estar articulada dentro de um órgão, com responsabilidades, com equipe de trabalho, né, comissão institucional, com planejamento, com metas, tudo que é necessário na gestão pública. Com certeza. E aí você falou do programa Selo Município Sem Racismo, né, que está sendo lançado pelo governo do estado. Fale mais para a gente, conte mais, né, o que é esse programa que está sendo lançado pelo estado, né, como é que ele vai... qual a importância dele? Qual o objetivo? Bom, o selo Município Sem Racismo, ele é uma decorrência do que nós avançamos até aqui no Ceará para a política da igualdade racial. Um conjunto de leis de cotas para as universidades estaduais, cotas para os concursos públicos, concursos e seleções públicas. Por fim, a campanha Ceará Sem Racismo, que teve um papel educativo, né, informativo, que levou para o conjunto dos municípios e para as estruturas de gestão pública a compreensão da diversidade racial cearense e o apontamento de algumas medidas indispensáveis, que abriu a discussão sobre conceitos, racismo estrutural, racismo institucional, que apresentou o conjunto formativo das políticas de igualdade racial. Então, a campanha Ceará Sem Racismo foi um processo formador. E decorreu dela a importância e a necessidade de se criar a estrutura que fizesse avançar do ponto de vista concreto e material a política de igualdade racial, porque não basta a gente saber que, tem que saber que e o que precisa fazer. Então, nós estamos apontando com esse selo, que foi iniciativa legislativa do governador Camilo Santana, ou seja, ele encaminhou como mensagem para a Assembleia Legislativa, que foi aprovada, depois ele sancionou e é publicado, já é lei, no sentido de dar corpo, de dar materialidade às políticas de ação de igualdade racial. Ela se descentraliza do governo estadual para os municípios. Portanto, passa a ser responsabilidade dos gestores municipais criar leis que instituam o Conselho Municipal da Igualdade Racial, porque
a participação e o controle social é indispensável para as políticas públicas num Estado que quer ser democrático e de direito. É necessário criar essa estrutura governamental para pensar as políticas de igualdade racial, que embora sejam transversais, ela precisa ter uma gestão específica, né, bem localizada, e estabelecer para os municípios a responsabilidade de se pensar enquanto ente responsável pelo planejamento, pela execução das políticas de igualdade raciais, que hoje se colocam com importância como qualquer política de caráter social. Né? A saúde, a educação, a habitação, cultura, esporte, lazer, turismo, política de infraestrutura, de desenvolvimento econômico e social, de emprego e renda, não tem possibilidade de avanços reais se cada uma dessas políticas não pensar a composição da população brasileira. E essa composição ela é majoritariamente negra, ela tem uma presença importante de indígena, tem presença significativa de quilombolas, tem o povo cigano, tem os povos de terreiro, tem os pescadores artesanais das marisqueiras, né? Tem a população urbana, né, das cidades, sobretudo aquelas que ocupam, na sua maioria, os espaços periféricos. Então, as políticas públicas precisam pensar na população, afinal de contas, elas são desenvolvidas e pensadas para a população, e essa população é diversa, e ela é preta. E precisam, sobretudo, né, se materializar. O conjunto de leis, né, que respalda e que cria essas políticas públicas, elas se concretizam com a materialização dessas ações, né, dessas políticas. Então, as políticas públicas elas são essenciais para que a gente possa combater o racismo estrutural que existe hoje na nossa sociedade. Né? Então, assim, que iniciativa promissora, né? E aí a gente gostaria de saber também, dito tudo isso, né? Sabendo do que se trata o programa Selo Icapuí Sem Racismo. Icapuí não, Selo Ceará Sem Racismo. Mas será Icapuí Sem Racismo? Mais Icapuí Sem Racismo, né? Que é esse o objetivo, né? Incluir os municípios, como a senhora falou. A senhora não, você. Isso. Nós gostaríamos de saber qual seria o apoio, né, que nós teremos, enquanto município, da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial para a implementação dessas políticas de igualdade racial. Isso, excelente pergunta, porque quem sugere tem que estar junto, né? Então, já na lei que cria o selo Município Sem Racismo, ele já estabelece que o governo do Estado, através da SPS, da CEPI, estará na condição de colaborador técnico para todos os passos que os municípios precisem traçar para criar as estruturas, para poder se adequar aos critérios para receber o selo. Então, a primeira medida que nós faremos, logo recebamos a solicitação do município, é fazer um termo de colaboração técnica, de cooperação técnica, e nesse termo a gente estabelecer os papéis do município, os papéis do Estado. A nós caberá dar toda a assessoria técnica, né, todo o acompanhamento, ajudar na elaboração de projetos, ajudar a construir metas ideais, prazos. Então, o nosso papel é colaborar, até que o município chegue à condição de receber o selo. Portanto, Icapuí pode solicitar o selo antes mesmo de ter atingido os critérios da lei. Por quê? Nessa cooperação técnica, nós vamos colaborar para que o município chegue ao seu alcance final, né, de todas as condições. Então, é esse o nosso papel. E nós teremos maior prazer, porque será uma difusão da política de igualdade racial, vamos poder compartilhar
conceitos, aprendizados, né? Vamos absorver também a experiência, a história de cada município. Nós sabemos que cada município do Ceará tem uma experiência própria, né? Tem uma história própria. Então, isso para a CEPI também vai ser um processo de enriquecimento muito significativo. E a gente pode dizer que a recíproca é verdadeira, né? Para o município de Capuí vai ser um legado que a gente tá plantando agora para colher os frutos no futuro. E a gente agradece demais a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, lançando esse programa que tem um tema tão relevante e é tão pertinente, né? Um tema tão caro e tão urgente para a sociedade que a gente vive hoje, principalmente no contexto atual. E gostaria de agradecer a sua presença no município. Nós estamos à disposição e Capuí está sempre com as portas abertas para receber iniciativas tão promissoras como essa, né? E muito obrigada por compartilhar esse espaço com a gente. Nós aqui somos gratas e dizer que, ao contrário do que se pensa de importância, porque muitas vezes a gente pensa que importante é aquilo que é exclusivo, né? E aí, seguindo o raciocínio do Silvio de Almeida, realmente isso dá representatividade à política de igualdade racial. Nós não queremos exclusividade, né? Nós não queremos espaços únicos, sujeitos únicos. A gente quer se espalhar, se disseminar. E quanto mais municípios, quanto mais pessoas, quanto mais mulheres negras, jovens negros estiverem pensando, elaborando, escrevendo, pesquisando, sendo pertencentes para essa questão, melhor para a gente. Eu acho que esse é o grande objetivo da política de igualdade racial. Muito obrigada, Marti. Foi um prazer que Capuí siga trilhando no caminho do desenvolvimento, sem discriminação social e dizendo basta ao racismo.